Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa aula de Geografia de hoje, dessa semana. Primeiro nós vamos corrigir algumas atividades que estão faltando corrigir. Então, primeiro na página 84, aqui antes de seguir. Nessa página aqui, estava pedindo para organizar em cima da sua mesa alguns objetos escolares e representar por meio de desenho de acordo com as perspectivas. Então, primeiro, você ia colocar este objeto em uma vista aérea. Então, você tinha que pegar algum objeto escolar seu e, por exemplo, aqui este meu bloquinho. Eu ia colocar ele de vista aérea assim e ia desenhar, né? Do segundo, de uma vista oblíqua, ou seja, de cima e de lado, mais ou menos assim. Eu ia ver como eu estava vendo ele e desenhar. E o outro, assim, de uma visão frontal. Eu iria ver como estava a visão frontal dele e desenhar, não é verdade? Então, na página 84, era pessoal. Aí tem também a página 86 e 87, o antes de seguir, aqui, ó. Na página 86 está assim: veja esta foto aérea, Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Então, essa imagem aqui está do Parque do Ibirapuera, de uma vista aérea. Observe a planta do Parque do Ibirapuera e, a partir da leitura da foto anterior, complete as informações da legenda. A legenda está na página 87. Então, aqui, ó, já tem algumas definições aqui do que é o portão, pavilhão japonês, pinacoteca, marquise. O primeiro risquinho aqui, olha aqui para você ver. Ele é as ruas, representam as ruas. No quadradinho verde, você poderia colocar área de preservação ou então área natural ou vegetação. No quadrinho laranja ou amarelo, já está aí galerias. E no quadrinho azul, perto do portão aí, tem mais para a área central, que é o quê? Um lago, né? Poderia colocar lago, lagoa. Na questão 11, você ia procurar a imagem da escola, do seu bairro ou da sua cidade em que as paisagens estavam representadas com fotos aéreas. Colar no local indicado e ilustrar em seu caderno. Então, você ia procurar, né, essa foto e colar aqui, que também era pessoal, e eu vou olhar depois, tá bom? Quando retornarmos. Aí, na página 88, tinha outro antes de seguir. Olha aqui. Pesquisa em sites o mapa do Brasil, o nome do seu estado e da sua cidade. Após essa atividade, faça o que se pede. Letra A. O nome de um país que se localiza ao lado do Brasil, né? Se você não quisesse colocar ao lado, você poderia colocar um país próximo ao Brasil, né? Paraguai, Argentina, tá? Letra B. O nome de um estado que se localiza próximo ao seu. Você poderia colocar a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que tá próximo aí. Pelo mapa, né, gente? E letra C, duas cidades próximas à sua escola. Né? Próxima à nossa escola, eu coloquei aqui a cidade de Ribeirão das Neves e Santa Luzia. Né? Agora, se você mora, por exemplo, nós temos alunos que moram em Lagoa Santa, então são outros, né? Temos aluno, mas era próxima à escola, tá bom? Aí, nós já vimos a página 89. Nós lemos o Aprendendo Mais a página 90 e fizemos a página 91 na aula anterior. Então, agora, nós vamos fazer as páginas 92 até 95, tá bom? Vamos fazê-las juntos aqui. Já aprendi. Observe as imagens a seguir e indique se a visão é frontal, oblíqua ou vertical. Então, essas duas primeiras imagens aqui de cima, olha, elas não estão uma visão de cima. Parece que foi tirada a foto, né, do helicóptero. Então, é uma visão vertical. Essas duas de cima aqui são vertical. Essas duas, a casa e a bola, não tá bem de frente? Então, as duas são visão frontal, tá bom? Frontal, que é também chamado de visão horizontal, né? E as duas últimas? Olha para você ver que ela tá de cima e meio de lado. O prédio tá parecendo que tá caindo. São visão oblíqua. Então, as duas de cima vertical, as duas do meio frontal e as duas de baixo, visão oblíqua. Vamos ler a página 93.
Os textos também nos permitem compreender como é uma paisagem por meio da descrição dos elementos que a compõem. Leia o texto a seguir. Tínhamos e ainda temos uma casa na montanha, metida em meio ao verde. Já havíamos levado Tom para lá mais de uma vez. De fato, a relação dele com o jardim havia mudado. Andou pela grama, bicou uma ou outra haste, ciscou um tanto. Quem sabe, debaixo de todo aquele céu, vendo os azulões e beija-flores que esvoejavam entre as árvores e arbustos, Tom se dava conta de quem era? Aí na letra A está pedindo para ilustrar em seu caderno a paisagem descrita no texto. Aí em seu desenho você vai representar todos os elementos que foram citados. Então lá no seu caderno você vai colocar a página 93, questão 2, letra A, e vai ilustrar este texto aqui com todos os elementos que está falando aí. Né? Os azulões, beija-flores, como era a casa na montanha. Letra B. Agora classifica os elementos ilustrados como elementos naturais ou culturais. Quais são os elementos naturais? Aí você vai colocar aí tudo que está falando no texto que é natural. Montanha, grama, o céu, os azulões, beija-flores, arbustos, né, que são árvores. E os elementos culturais? Casa e jardim. Ué, mas o jardim não é natural também, professora? Sim, mas eu também coloco outros elementos lá de enfeite no jardim também, né? Letra C. Apesar dos elementos naturais serem predominantes na paisagem descrita no texto de Marina Colasanti, ela é classificada como uma paisagem humanizada. Justifica essa afirmativa. Porque o texto fala muito de elementos naturais, não fala este texto que nós lemos? Mas ela é característica de uma paisagem humanizada. Por quê? Porque está se referindo à casa na montanha. Aí depois ela vai falando como que era lá a casa, o que tinha em volta e tal. Mas está falando de início sobre a casa. E a casa é um elemento humanizado, não é verdade? Então, porque fala de uma casa e a casa é um elemento humanizado. Vamos na página 94 observar esta imagem. Olha aí. Observe a imagem. Então, tem uma casa bonita, tem um muro, né? Uma cerca. Mais ao fundo dá para ver outras casas. Tem árvore, tem um parquinho. Letra A. Compare o espaço que você ilustrou, baseado no texto de Marina Colasanti, com a casa da fotografia, apresentando as semelhanças e diferenças existentes entre as paisagens. Bom, primeiro você pode colocar que o lugar descrito por Marina Colasanti, né, na página 93, é uma casa e em volta dela, né, com elementos naturais. E essa aqui, dessa paisagem da foto, é uma casa cercada por mais elementos humanizados do que naturais. Tem elementos naturais aqui, olha aqui, tem a grama e tem a árvore. Mas tem mais elementos humanizados. Olha aqui, tem mais casas aqui atrás, né? Tem um parquinho aqui para criança, né? Mais coisas feitas pelo ser humano. Então, tem mais elementos humanizados. Letra B. O espaço mostrado na fotografia da casa anterior, primeiro quadrinho, ele é chamado de cultural, já que para atender às necessidades das pessoas foi necessário eliminar os pontos naturais? Não, porque tem pontos naturais ainda, tem a grama aí, tem a árvore, então não pode ser essa. Segundo quadrinho, é inadequado para que uma família possa morar lá, pois não tem elementos que atendem a necessidade das pessoas? Não, pelo contrário, parece um lugar muito gostoso de se morar. Atende a necessidade dos adultos e das crianças. Terceiro quadrinho, é uma paisagem natural, uma vez que os elementos humanizados são ausentes naquele espaço? Não, não tem. Tem muitos elementos humanizados aqui, então não são ausentes, não. Tem muitos elementos humanizados. Último quadrinho. Foi modificado conforme a necessidade das pessoas, apresentando elementos que atendem aos interesses das crianças? Sim, né? Conforme a necessidade aí, nessa casa provavelmente tem crianças e foi feito um parquinho. Então, X no último quadrinho, não é verdade? Página 95, outra imagem bem legal, olha. Observe o quadro Itaien, de 1914, do artista Alfredo Volpi. Aí está falando para separar com lápis de cor vermelho os planos da paisagem retratada na tela. Então, você vai pegar o lápis, seu lápis de cor vermelho e vai separar aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó, debaixo da casa, aqui. Aí aqui, ó, você vai colocar primeiro plano.
Aí aqui, ó, da casa até o telhado das casas, aqui antes de chegar no céu, vai ficar essa parte no meio aqui, ó. Você vai colocar segundo plano. E do céu para cima aqui, né, onde tem aliás, o mar e o céu, né? Aqui para cima você vai colocar terceiro plano. Aí você pode fazer isso com lápis de cor vermelho separando. Aí depois, letra B. Determine qual dos planos da paisagem apresenta maior interação entre elementos naturais e culturais. O plano 1 tem árvores, tem pessoas, né? Tem mais elementos naturais, não tem tanto culturais. O plano 2 já tem casas, já tem pessoas, tem árvores. E o plano 3 só tem elementos naturais, o mar e o céu tem de humanizado aí as embarcações, né? Este barquinho aí. Então, qual destes três planos apresenta maior interação? Que tem tanto um quanto o outro, cultural e natural. O plano, isso aí, o plano 2. Então, você vai colocar na letra B. O segundo plano, que tem casas, ruas, árvores, né? Pessoas. Letra C. Apresente dois elementos da paisagem retratada na tela que foram construídas para atender a necessidade das pessoas que ocupam aquele espaço. Bom, você pode colocar aí, por exemplo, as embarcações para transportar cargas, pode colocar os jardins, né, como espaço de convivência, pode colocar casa, né, como moradia para as pessoas, pode colocar ruas, né, para a circulação de carros e de pessoas também, tá bom? E aí, é isso. Nós fizemos até a página 95, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula de geografia.